Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 1, Aprendendo com as Profecias. Roteiro 2, Ninguém é profeta em sua terra. Neste roteiro nós vamos conversar sobre a fala de Jesus quando ele diz o termo ninguém é profeta em sua terra e o que existe por trás desta fala, que na verdade era uma resposta ao preconceito que muitos dos hebreus tinham com a figura de Jesus pela sua origem humilde. Tópico 1, texto evangélico. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 56. A natureza humana revela-se controvertida em muitas ocasiões, sobretudo quando se trata das relações pessoais. No texto em análise, percebemos que, da mesma forma que os ensinos de Jesus produziam admiração, as pessoas não conseguiam ignorar o fato de ser ele o filho de um simples carpinteiro. Tal situação nos faz deduzir que ninguém se revelaria surpreso se a origem de Jesus fosse outra, se viesse de uma classe intelecto-social mais elevada, conhecida como a dos bem-nascidos. Percebemos então, nesse primeiro trecho do Evangelho que estamos analisando, que muito da consternação, muito das indagações que fizeram a respeito do Mestre estavam relacionadas à sua origem. Identificamos assim um preconceito, já que como que seriam recebidas as mesmas informações se Jesus tivesse origem em uma outra família, uma família, entre aspas, nobre ou com formação intelectual? Muito provavelmente, os ensinamentos de Jesus seriam recebidos ali na comunidade da onde eles se originaram. Mas isso não aconteceu justamente porque o olhar a respeito da origem de Jesus falou mais alto do que a própria mensagem do Mestre. As indagações e murmurações proferidas na sinagoga durante a preleção do Mestre, saturadas de desdém e descrença, indicam, de um lado, o preconceito social contra alguém pertencente a uma família desprovida de bens materiais ou de destaque social, ainda que essa família fosse conhecida pela sua notória respeitabilidade. Por outro lado, revelam igualmente o estado de indigência espiritual dos circunstantes. O preconceito e o estado de pouca evolução espiritual estão subentendidos nas seguintes perguntas proferidas: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Essa passagem, então, onde esses questionamentos foram levantados em relação a Jesus, demonstram ali que, muito mais do que ouvirem o que ele ensinava, se olhava a origem de quem falava. E, com isso, questionou-se se ele teria, sim, toda essa eloquência, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria para estar ali no sinédrio, estar ali no templo ensinando. Fica claro que aquelas pessoas que ouviam a fala do Mestre estavam ainda numa situação espiritual pouco evoluída, porque elas não conseguiam avançar além do aspecto material, além do que elas viam. Por isso que olhavam para Jesus e viam o filho do carpinteiro, viam ali os irmãos, viam ali Maria, mas não conseguiam
ouvir e perceber a mensagem que o mestre trazia. Nos dias atuais, o preconceito ainda fala muito alto, causando imenso sofrimento às suas vítimas. Quem possui certa maturidade espiritual resiste à tendência de se julgar pessoa especial, portadora de privilégios em decorrência da posição social que ocupe na sociedade. Reconhece que, perante as leis divinas, nenhum ser humano é melhor do que outro. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. O ser humano, na verdade, se distingue dos demais pelo esforço de iluminação espiritual que realiza. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas preferências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Percebemos então que é sinal de maturidade espiritual a capacidade do homem de não se perceber diferente ou superior aos outros pelas circunstâncias materiais. Muito pelo contrário, quanto mais avançado espiritualmente, apesar de todas as limitações do nosso planeta, mas aquele que compreende a sua imperfeição e compreende que o grande vencedor é aquele que vence a si próprio, é sim o merecedor do reconhecimento da jornada evolutiva. E essa pessoa, dotada, portanto, dessa visão clara de sua imperfeição, ela vai ser capaz de olhar para si antes de tudo e de olhar para o outro não com o olhar de julgamento, com o olhar de critérios da existência atual, e sim percebendo que se trata também de um espírito de longa jornada e que hoje veste uma roupagem carnal que não reflete a essência espiritual da pessoa. Revela imperfeição moral quem se julga superior aos demais irmãos em humanidade, apenas porque possui maior soma de bens materiais ou porque ocupa posição de destaque na sociedade. O espírita, sobretudo que está informado a respeito das consequências do uso do livre-arbítrio, da realidade da vida no além-túmulo, dos processos de reencarnação do espírito, entre outros, deve vigiar mais os pensamentos, as palavras e os atos. Jamais esquecer que a regra de conduta se resume nesta orientação dos espíritos superiores: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Importa considerar também que é faltar com a caridade e agir com discriminação, uma vez que amor e caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Portanto, para nós espíritas, que temos plena consciência da imortalidade da alma e que sabemos que cada jornada é apenas uma etapa no caminho evolutivo, não podemos nunca nos apegar àquilo que olhamos para avaliar, para criticar ou para discriminar quem quer que seja. Precisamos sim olhar e lembrar sempre que, antes de tudo, se relacionar, exige de nós sempre a caridade. E a caridade lembra bem essa questão da frase que nos foi apresentada agora: benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. O texto de Mateus em estudo faz também referência explícita aos irmãos e irmãs de Jesus. Em termos históricos, desconhece-se a existência de documentos ou evidências de que Maria de Nazaré e José tiveram outros filhos além de Jesus. A teologia católica romana defende a ideia de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus primos ou irmãos no sentido espiritual. Essa ideia ganhou força com Jerônimo a partir do século IV d.C., tendo como base informações de Orígenes, um dos pais da Igreja Católica,
que no século II da nossa era se fundamentou em duas obras apócrifas, o Proto-Evangelho de Tiago e o Evangelho de Pedro. A tradição católica grega, também chamada oriental ou ortodoxa, ensina, porém, que os irmãos de Jesus citados no Novo Testamento eram meio-irmãos, uma vez que José, sendo viúvo quando casou com Maria, tivera filhos do casamento anterior. Esse ponto de vista foi promulgado no século III e defendido por Epifânio, outro pai da Igreja, no século seguinte. A teologia protestante discorda do posicionamento das igrejas romana e ortodoxa, defendendo a ideia de que Maria teve outros filhos após Jesus. Para a doutrina espírita, esse fato é secundário, uma vez que considera efetivamente importante os ensinamentos de Jesus. Se ele teve irmãos ou meio-irmãos pela consanguinidade, primos, irmãos ou irmãos pela união espiritual, não é relevante e em nada altera o valor e a grandiosidade da missão do Mestre. A frase que faz o fechamento do versículo 56 do texto de Mateus citado traz uma interrogação relacionada à sabedoria da pregação de Jesus. De onde lhe veio, pois, tudo isso? Essa pergunta revela perplexidade por parte de quem a proferiu, a despeito dos ouvintes se mostrarem maravilhados pelos esclarecimentos do Mestre. Revela igualmente que eles não souberam ou não quiseram identificar Jesus como o Messias aguardado, em razão de se manterem arraigados às tradições do culto religioso e à interpretação literal da Torá. Nos dias atuais, a situação não difere muito. A ignorância espiritual e a rigidez dos chamados pontos de vista muito têm contribuído para o retardamento do nosso processo evolutivo. Daí Jesus ter dito em outra ocasião: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. Essa pergunta, então, sobre de onde veio aquela sabedoria, aquele conhecimento de Jesus, reflete exatamente que aquelas pessoas que ouviam a mensagem do Mestre estavam tão ligados à questão material, aos cultos e dogmas do judaísmo, que eles não puderam perceber a profundidade dos ensinamentos de Jesus. E não é só isso, eles ainda negaram a excelsitude, a importância dos ensinamentos, simplesmente porque eles olharam para a questão material da origem de quem trazia a mensagem e não para o conteúdo da mensagem. E escandalizavam-se nele. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 57. A palavra escandalizavam, citada no texto, tem o significado de indignação. A pregação de Jesus, que no início causou admiração e perplexidade, foi considerada ofensiva após a racionalização. Eis aí outro ponto controverso da natureza humana, totalmente compatível com seu nível de imperfeição espiritual. No primeiro momento, por se encontrarem mentalmente desarmados, os ouvintes ficaram maravilhados com a fala do Mestre. Contudo, logo que reconheceram Jesus, identificado como um conterrâneo, filho de um humilde carpinteiro, despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores para onde o Mestre os conduzira e proferiram indagações compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. Na verdade, a reação indignada demonstrada por aquelas pessoas foi direcionada a elas próprias. Escandalizavam-se, não ao Cristo. Mesmo sendo envolvidas pelo elevado magnetismo da personalidade de Jesus, pela sua sabedoria e pelas harmonias superiores do seu espírito, não conseguiram entender o que estava acontecendo. Não compreenderam sequer as elucidações prestadas por Jesus. Veja que aquelas pessoas que ouviam a mensagem do Mestre, inicialmente eles eram afetados positivamente pela mensagem, ou seja, eles conseguiam elevar-se e entrar em sintonia com o Mestre. Só que eles eram muito arraigados à materialidade. E o fato deles terem essa forte ligação material fizeram com que eles rapidamente se desequilibrassem, eles baixassem o padrão vibratório para o padrão normal deles. E por isso eles não conseguiam compreender como aquele homem, filho de um carpinteiro, podia trazer as informações, a promessa do reino de Deus. Se aquele homem tinha uma origem tão humilde, como ele poderia falar de algo tão dignificante, tão
maravilhoso. Isso, essa vinculação material deles e a baixa vibração que eles ostentavam, fez com que eles rapidamente se desconectassem de Jesus e passassem, ao contrário, a repelir o Mestre. Escandalizavam-se, demonstra a existência de orgulho e vaidade de forma inequívoca. Naquele fugaz espaço de tempo, eles se viram sem máscaras, como criaturas imperfeitas. Daí a indignação. Daí banalizarem a valiosa pregação do Cristo, porque, segundo a distorcida percepção demonstrada, tratava-se apenas de um nazareno comum, filho de pessoas comuns. Diante dessa atitude, o mestre amado reconheceu com humildade que ninguém é profeta em sua terra e seguiu adiante, em busca de corações receptivos aos seus ensinamentos sublimes. Os aspectos que faziam com que essas pessoas elas se prendessem à materialidade eram exatamente os sentimentos inferiorizados, as sombras que ainda também carregamos. E as que mais trouxeram essas pessoas para o padrão vibratório mais baixo, afastando-as de Jesus, foi exatamente o orgulho e a vaidade. A existência de um homem falando sobre o reino de Deus, mas um homem cuja origem humilde, filho de um carpinteiro, trazia ali essa mensagem, de certa forma abalava o orgulho e a vaidade daquelas pessoas, porque elas que tinham, entre aspas, origem nobre, como elas poderiam ser ensinadas, ser orientadas, ser consoladas por um homem de origem humilde? Isso fez com que elas repelissem a fala do Mestre. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58. A reação dos praticantes da lei de Moisés foi, de certa forma, esperada, uma vez que sempre há resistência a uma nova ideia. Tratando-se da mensagem cristã, sobretudo, a oposição foi ferrenha, pois esta contrariava múltiplos interesses. É comum encontrarmos oposição nas pessoas que convivem próximas a nós, quando oferecemos proposta de mudança. A oposição é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantado seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Essa resistência à fala de Jesus, notadamente no local de sua origem, era esperada. Assim como hoje, toda ideia que abala as estruturas, que abala aquilo que nós temos como arraigado dentro da sociedade, essa ideia ela acaba sendo rapidamente repelida. Da mesma forma foi a ideia de Jesus. Mas há um porém muito importante. A mensagem de Jesus ela era verdadeira, ela estava pautada na verdade. E isso a diferencia de qualquer outra ideia, porque quando a ideia está pautada na verdade, como aquilo que Jesus trazia para nós, ela é inabalável. Ela resiste ao tempo, ela resiste aos ataques e às perseguições. E foi o que aconteceu. O mestre foi perseguido, o mestre foi levado ao Calvário e à cruz, mas as suas ideias, até hoje, arrastam boa parte da humanidade. Esse, então, é do que tínhamos para a nossa aula. Agradeço por sua atenção. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse nosso estudo, a esse nosso conteúdo. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz.